Som. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Se encontra lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 3, verso 1 a 8. Eclesiastes 3, verso 1 a 8. Diz o texto da palavra do Senhor assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Senhor Deus eterno, nosso Pai amado, diante da Tua palavra, Senhor, que é santa, nós tememos e trememos, reconhecendo que o Senhor é Deus, como nós oramos aqui, soberano sobre todas as coisas, sobre o tempo. O Senhor é o Senhor da história e pedimos que o Senhor, pela Tua graça, Senhor, infinita bondade, fale conosco nessa noite, e aqueles que estão acompanhando, Senhor, pela internet. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus servos, perdoa o nosso pecado, Senhor, e concede-nos, Senhor, a Tua graça, apesar de nós pecadores. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, aqui nós temos Salomão, nesse livro de Eclesiastes. Ele tem uma proposta de falar um pouco sobre a observação que ele fez acerca da vida, um livro filosófico, né, por assim dizer. E ele, o argumento de Salomão aqui é que tudo é passageiro, tudo vai passar na vida, e por mais que ele tenha buscado investir o seu tempo em diversas áreas da sua vida, em diversas situações, questões da vida, ele percebe que a vida ela é efêmera, é passageira, e que nós lutamos o tempo todo com a questão da vaidade, a tentação de nos envolvermos e nos deixarmos levar pelas coisas que são passageiras dessa vida e correr atrás do vento. E não significa que as coisas com que ele tenha dedicado a sua vida sejam essencialmente coisas ruins, coisas erradas, como o trabalho. Ele vai falar sobre a questão da vaidade do trabalho, a sabedoria de ter se dedicado a buscar, a se aprofundar na ciência, no saber, até mesmo outras questões aqui nessa vida que são passageiras, que de fato apontam para a nossa necessidade de buscarmos algo que é eterno, de buscarmos algo, ancorarmos nossa vida em algo que seja realmente, que tenha valor de eternidade, que preencha esse vazio de eternidade que nós temos na nossa vida. E eu quero aqui rapidamente, então, compartilhar apenas 3 questões, acho importantes na reflexão desse texto que nós lemos. O título, na tradução aí da Revista Almeida atualizada, nessa tradução que nós temos em português, ela coloca que tem tempo para tudo. E eu acho esse título de fato bem oportuno. O texto começa dizendo que tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, versículo 1. Nós estamos vivendo um novo tempo, um tempo de final desse processo de vacinação, um tempo de pós-crise de pandemia, de Covid, apontando para um novo momento, e há tempo para cada propósito debaixo do céu, assim que o texto diz. A primeira verdade, a primeira
assertiva que nós podemos fazer em relação ao que está escrito aqui é que nosso tempo é limitado. Se há tempo para todo propósito, o tempo que nós temos aqui na Terra, para qualquer que seja o propósito, é um tempo limitado. Embora a gente não goste muito de pensar nisso. A gente não vive pensando que eu vou morrer, eu tenho pouco tempo para fazer isso, eu vou partir dessa para melhor, em breve. Nós muitas vezes lembramos quando a doença vem, ou quando a gente perde um ente querido, ou num momento de crise dessa de saúde pública, a gente pensa de fato que o nosso tempo aqui na Terra, nós somos muito frágeis, né? Um ser unicelular, pouco complexo, como um vírus, pode simplesmente dizimar a nossa vida. Mas o fato é que tudo tem seu tempo determinado. E ter tempo determinado não significa também exatamente que nós vamos ter tempo para realizar todos os nossos sonhos, como muitas vezes a gente pega esse texto e quer pensar assim, não foi dessa vez, mas a Bíblia diz que tudo tem seu tempo determinado, então eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou ter sucesso financeiro, eu vou ter a profissão que eu sempre sonhei, e o texto não está querendo dizer, me parece que esse não é a intenção aqui de Salomão, do pregador, de dizer que tudo que nós sonhamos, tudo que eu quiser fazer na vida, eu vou ter um tempo certo para fazer. Não é uma boa interpretação essa, com certeza, porque Deus nunca prometeu isso a seu povo. Você vai ter tempo para realizar todos os seus sonhos, fazer tudo que você quiser na vida. E pensando nisso, né, eu lembro que eu quando eu era criança, eu queria ser piloto de caça das Forças Armadas. Eu sonhava estar num avião daquele e sair, né, dando rasante, quem sabe participar da Esquadrilha da Fumaça, e achava aquilo muito massa. E agora, aos 47 anos de idade, acho que não dá mais tempo para realizar esse sonho, não vai ter tempo, não tem um tempo determinado para eu realizar esse propósito. Outros sonham com outras coisas, né? Quando criança, alguns sonharam em ser jogador de futebol, e se ele sonhou na mesma época que eu sonhei de ser piloto de caça, aos 47 anos também não dá, acho que não dá mais para ser jogador, em dúvida, pelo menos de alto rendimento não, dá para a gente enganar num rachinho aqui e ali, mas jogador de futebol também tudo tem seu tempo determinado. O Diácono Dudu está dizendo que dá para ser treinador com 47 anos. Jogador talvez não dê mais para de repente, né, no auge da adolescência ali, nos meus tempos, ali teve gente que sonhou em casar com a Xuxa, ou casar com o Brad Pitt, né, as meninas e tal, e eu acho que hoje também, analisando, olhando para trás, talvez não dê mais para realizar, ser um astro de banda, de rock ou pop, e talvez é pouco provável que esses sonhos hoje, aos 47 anos, ou se você é da minha geração, olhar para esses sonhos, ver que, embora a palavra de Deus diga que tudo tem seu tempo determinado, seja pouco provável que esses sonhos se realizem. Olhando para esse texto, é mais fácil, é mais razoável nós encararmos que Deus nos ensina, através do sábio Salomão, que ele nos concede ciclos na existência, da nossa existência, e nós devemos encarar cada um deles como uma dádiva que Deus nos dá para vivermos para louvor de sua glória. Há tempo determinado para tudo, e tudo que nós vivemos nessa vida é um tempo determinado de Deus, e nós devemos viver para a glória do seu nome. E aqui eu não vou nem discutir e entrar nessa discussão sobre aqueles que olham para a linha do tempo e querem transcorrer a linha do tempo ao contrário, né? Eles querem andar na linha do tempo de forma invertida, e em vez de aproveitar as bênçãos de seu tempo, da sua idade, querem viver como se estivessem em outro ciclo. São adultos agindo como adolescentes, casados que agem como se fossem solteiros, crianças e adolescentes
que não conseguem viver o seu tempo determinado por Deus ali, e a gente, quando é criança e adolescente, a gente fica doido para ser mais velho, né? Doido para ser adulto, doido para ser independente, doido para um dia estar trabalhando, né? E quando a gente começa a trabalhar e ser adulto, a gente diz, meu Deus, como era bom aquele tempo, se a gente pudesse voltar atrás. Mas isso até é compreensível para a criança e adolescente, por ser um sinal de imaturidade. Mas, meus irmãos, resumindo, como uma aplicação clara desse primeiro ponto acerca do tempo determinado que Deus tem para todo propósito, é que se você está na escola, na universidade, não pense e fique conjecturando e insatisfeito com o seu momento, porque é muito ruim, prova e universidade, escola, e você quer ser adulto. Não, viva aquele seu tempo determinado para a glória de Deus. Se você está trabalhando, qualquer que seja o trabalho, não fique pensando, como é terrível isso, era muito bom se eu pudesse fazer isso ou aquilo outro. Ainda que haja espaço para sonhos na nossa vida, viva o seu trabalho, o seu tempo determinado naquele trabalho que Deus lhe colocou ali debaixo do céu, como se estivesse trabalhando para Deus. Se você está casado, não fique reclamando da sua vida de casado, dizendo, meu Deus, como era bom o tempo de solteiro, se minha mulher morresse, né? Que pensamento mundano, meus irmãos. Mas viva, chame o Senhor Deus para fazer parte da sua casa, para estar lá dentro da sua casa com você, e curta o seu tempo determinado por Deus, curta o seu cônjuge, curta, se você é pai, curta o tempo que você tem para ser pai, as raivas, as alegrias, os desafios. Se você tem pai, curta o tempo determinado por Deus para gozar a presença dele ali, de você poder experimentar o amor dele e honrar o tempo que você tem com ele. Esforce-se para deixar o exemplo do amor de Deus, da sua palavra. Se está solteiro, aproveite seu tempo para crescer na graça e conhecimento de Deus. Se está doente, experimente o tempo da doença, ali o consolo e o bálsamo do Espírito Santo pode dar. Viva aquele tempo determinado por Deus para a glória do seu nome. Se está apertado, e eu acho que quase todo mundo vai se encaixar nesse último exemplo, aproveite o Liseu para aprender a depender de Deus. Aproveite esse tempo, o tempo determinado debaixo do céu. Deus tem um propósito, então glorifique a Deus, vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Se está vivendo um momento próspero, treine seu coração com generosidade, pois tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É isso que diz o pregador no primeiro versículo. E aí o texto entra numa série de antíteses aqui, né? Ele vai dizer, há tempo de nascer e morrer, plantar, arrancar o que plantou, matar e curar. Veja que há uma certa relação entre cada par de opostos: plantar, matar, chorar e rir. Tempo de edificar e tempo de derribar, e tempo de espalhar pedras, aqui muito provavelmente uma referência à questão de guerras e de destruição, e tempo de ajuntar pedras, momento de conciliação, e logo em seguida ele fala abraçar e afastar-se. Perceba que há uma poesia aqui nesse paralelismo, né, entre esses pares de opostos. Aqui, muito provavelmente, há o que em português se chama de quiasmos, né, que é essa coisa de você repetir palavras, usando-as cruzando essas palavras, se não as palavras, mas o sentido delas, para jogar com antíteses. É quando você diz, por exemplo, que você deve comer para viver e não viver para comer. Perceba que a gente usou as mesmas palavras, mas para dizer um significado diferente, né? Para você trazer uma reflexão, uma ideia diferente quando você cria essas antíteses. E é o que acontece
aqui a partir do versículo 2 até o versículo 8. Há diversos opostos aqui. Ainda que cada par aqui, cada palavra que tenha seu significado, e cada par de opostos tenha seu significado específico, eles transmitem a ideia que, inevitavelmente, nós enfrentaremos a noite escura e o mal. Ele não traz, ainda que Deus tenha um tempo determinado e haja um propósito de Deus para todo o tempo, debaixo do sol, debaixo do céu, há um propósito, não somente no dia bom que a gente vive, mas também no dia mau. Não somente no dia do abraço, mas também no dia do afastar-se de abraçar. Não somente no dia de paz, mas também no dia da guerra, no dia de rasgar aqui e coser, parece uma coisa de consertar, de reparar aquilo que foi rasgado. Deus, então, tem um propósito e, inevitavelmente, enfrentaremos a noite escura, uma vez que esse momento é necessário para o nosso crescimento. Quando Deus estabelece o seu propósito para nossas vidas, e o propósito de santificação, para chegarmos até a estatura do varão perfeito, inevitável, invariável, para usar um termo próprio aqui, inexoravelmente a gente vai ter que passar por dias difíceis, por dias de tribulação, por dias de aflição. E a aplicação aqui, meus irmãos, é clara: não há como amadurecer apenas com conforto, com alegrias, com abraço e com saúde. Apesar de que a gente muitas vezes se vicia e até ensina os filhos da gente como isso é bom e tal, mas é importante para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, nós enfrentarmos o dia mau. Há uma frase que alguns reputam a Piper, outros a Paul Washer, mas pesquisando hoje não tem, na verdade o autor é desconhecido, que diz que as noites mais escuras produzem as estrelas mais brilhantes. Você já esteve no sertão, teve a oportunidade de estar no sertão. Eu lembro que nós fizemos um acampamento uma vez, era encontro de federação, e nós fomos para Pombal. A gente estava numa fazenda, numa granja, e fomos em cima de um caminhão. E, rapaz, a noite do sertão é fabulosa. Estava bem escura essa noite, mas estava extremamente estrelado o céu. Acho que foi a primeira vez que eu vi como tinha estrela no céu. E, às vezes, apenas nas noites mais escuras é que a gente percebe o brilho das estrelas. E o dia mau é necessário, então, para o nosso crescimento. Que o diga Jó, quando passa por toda aquela situação em que ele perde os filhos e perde seus haveres, e depois ele perde a saúde também, e a mulher dele, em Jó capítulo 2, verso 9, confronta Jó e diz: você ainda se mantém na sua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre, não lhe resta mais nada. E Jó olha para ela e diz assim: mulher, você fala como uma louca qualquer. Nós temos recebido a bondade de Deus, será que não receberemos também o mal? Há uma consciência aqui de que é possível e até esperado que nós enfrentemos o mal. Não somente Jó, o Salmo 73, Asaf, ele olha para a prosperidade dos maus, e ele percebe como eles são sadios e tal, e ele não experimentou toda aquela riqueza, aquela prosperidade, e aquela saúde, e ele até chega a titubear um pouquinho e achar que guardou a sua alma na inocência em vão, até que ele entra no templo do Senhor e ele se dá conta que o fim dos ímpios é terrível e que, quanto a ele, bom é estar junto ao Senhor. E o próprio Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. Lá em João, quando Jesus está se despedindo dos discípulos, a oração sacerdotal começa no capítulo 17, mas no capítulo 16, que ele está dizendo que vai mandar o Consolador, vai embora, vai mandar o Consolador, ele termina dizendo: olha, tenho uma certeza, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo.
Há uma frase muito interessante, que Deus não prometeu uma viagem tranquila para nós, para nenhum de nós, mas Ele prometeu sim uma chegada segura. Isso está seguro. A gente está estudando no Apocalipse e vendo que isso é palavra do Senhor, que céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará, e nós temos essa garantia de que a nossa chegada está garantida. A eternidade é uma certeza, é uma realidade, mas a realidade também é que enquanto estivermos aqui, nós teremos garantido também aflições e perseguições àqueles que quiserem viver piedosamente, conforme as palavras do apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, de que aqueles que quiserem viver vida piedosa serão perseguidos. Finalmente, meus irmãos, se tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito, e há o dia de arrancar o que se plantou, o dia de matar, o dia de derrubar o que foi edificado, o dia de chorar, o dia de espalhar pedras, o dia de afastar-se de abraçar, o dia de rasgar, o dia de estar calado, o dia de aborrecer, o dia de guerra, faz parte desse propósito para nós crescermos. O que é que nós faremos nesses novos tempos? O que é que nós faremos com o tempo que nós temos? Com um cenário pós-pandêmico que nós estamos vislumbrando aí, o que é que nós devemos fazer? Primeiro, meus irmãos, para que você possa aproveitar o ciclo, o seu tempo determinado, o momento que Deus reservou para você, e você possa enfrentar até o dia mau, como parte desse processo de amadurecimento, há algumas coisas que em qualquer tempo devem ser buscadas, sempre buscadas, de acordo com a palavra do Senhor. Primeiro eu quero deixar 4 dessas coisas que você deve buscar sempre, independente do tempo. Primeiro é o arrependimento. Esse não deve ser abandonado. A gente vê muitas vezes o arrependimento como sendo uma postura ou uma atitude que nós tivemos no dia que o Espírito Santo nos chamou daquela forma tão diferente, que o Evangelho nos foi tão peculiarmente abraçado no nosso coração, e aí a gente acha que o arrependimento ficou lá naquele dia, mas o arrependimento é uma marca de quem é crente, uma marca de quem segue o Evangelho, uma marca de quem está buscando agradar a Deus e que continua convivendo com o pecado. Ele cria a disciplina de sempre, de viver em arrependimento. Então, é isso que você deve buscar em todo o tempo. Arrependimento pelos pecados, arrependimento pelas omissões, arrependimento pelos erros. Em segundo lugar, nós devemos buscar em todo o tempo fé. A fé é essa dádiva que Deus nos dá, que nos capacita a experimentarmos melhor cada momento que nós vivemos, cada momento desse, cada ciclo desse que Deus separou para nós. Nós devemos viver com o coração cheio de fé, ou com a nossa fé, os nossos olhos, o nosso coração colocados no Senhor. É assim que nós passamos e enfrentamos as dificuldades do dia a dia, e nós devemos pedir que Deus aumente a nossa fé. Então, lembra daquele homem que chegou pedindo para que o Senhor curasse seu filho, e ele diz ao Senhor: Senhor, se podes, cura o meu filho. E o Senhor disse: se podes, tudo é possível ao que crê. E ele olha para Jesus e diz: eu sei, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Parece paradoxal, né? Parece que ele está se contradizendo, mas é fato isso. Nós cremos no Senhor, mas nós temos que pedir que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé para enfrentarmos o dia a dia, os desafios que nós temos hoje ainda, antes da gente dormir, os desafios que nós teremos amanhã quando acordarmos, os desafios que nós temos como igreja, os desafios que nós temos como vocacionados do Senhor para cumprir um propósito específico dentro do seu reino, os desafios que nós temos no trabalho, na nossa profissão, os desafios que nós temos como família, como pais, como filhos, como irmãos. Nós precisamos que o Senhor aumente nossa fé. E ainda em todo tempo, para experimentarmos de fato e vivermos em plenitude esse propósito debaixo do céu que o Senhor nos deixou, nós precisamos buscar o Senhor em oração e a sua palavra. A palavra de Deus é o alimento que nos sustenta e nos orienta no crescimento
conforme a vontade de Deus. A oração, se há tempo para todo propósito, há tempo para abraçar, afastar-se de abraçar, edificar, derribar, a oração não tem tempo para oração. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. A oração é o que se encaixa em qualquer tempo. E a oração, o amor à palavra de Deus também são marcas daqueles que querem viver em plenitude o seu tempo. Nós precisamos orar, meus irmãos. Quando eu chego na reunião de oração e eu vejo, eu olho no grupo, no canal, acho que nós estamos falhando também de algum modo. Eu vi no Instagram, a gente não fez divulgação, acho que a gente precisa fazer, colocar o link lá no Instagram do canal do YouTube, porque me parece que as pessoas hoje ficam mais ligadas no Instagram do que no próprio YouTube. Mas nós precisamos, de algum modo, nos unirmos todos em oração, meus irmãos. A igreja não experimenta avivamento, a igreja não vai experimentar um momento missionário como nós queremos, se nós não estivermos dedicados em oração, apaixonados pela sua palavra. E a reunião de oração é uma reunião durante a semana em que nós reservamos tempo para estarmos como igreja orando e buscando a sua palavra. Precisamos disso, meus irmãos, para vivermos o nosso tempo e esse tempo. E por fim, nós precisamos de testemunho. E nós somos mestres em praguejar, em reclamar. Se o dia está frio, como esses dias que nós temos vivido, está bem frio, a gente reclama do frio, reclama da chuva. E quando está quente, está sol, a gente reclama do calor e reclama do sol na cabeça da gente, muito parecido com o profeta Jonas. A gente reclama da nossa idade. Ah, meu Deus, como eu estou velho, está doendo tudo. A gente reclama quando é novo, porque a gente não tem as coisas, queria ser independente. A gente reclama quando vem a doença. E a gente reclama quando está em saúde também. A gente arruma um jeito de reclamar. A gente está sempre reclamando. Mas em vez de usar os nossos lábios e a nossa vida, os nossos relacionamentos para reclamar do tempo que nós temos, nós devemos usar os nossos lábios, ouvidos, olhos, as nossas mãos, a nossa vida para proclamar que apenas em Jesus Cristo podemos de fato experimentar plenitude de vida e viver de forma plena cada tempo, cada ciclo desse, cada tempo determinado por Deus, viver o seu propósito de forma plena, proclamando que só em Jesus há salvação, que nós precisamos reconhecer que somos pecadores, como somos, e crer nele, crer somente nele, como sendo a única razão da nossa vida, e vivermos olhando para ele, buscando ser parecidos com ele, esperando a eterna salvação que ele conquistou com seu sangue precioso na cruz do Calvário, aquela cruz que faz sentido e toda a diferença na nossa vida. Ela traz razão ao tempo que nós vivemos e ela deve ser proclamada em todo e qualquer tempo até que ele venha. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos abençoe a viver o tempo determinado de Deus para nós. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus, Pai bendito, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Deus, sei que temos vivido tempos difíceis, Senhor, tempos em que não podemos nos reunir sem estar fazendo contas de quantas pessoas podem estar no mesmo lugar, tempos em que temos que usar máscaras, Senhor, e nem podemos compartilhar o sorriso. Deus, temos vivido tempos de incertezas na política do nosso país, na direção na direção dos governos, tempos em que a justiça tem sido torcida e o direito tem ido de encontro, ó Deus, tem sido, ó Deus, tem se encontrado distante da Tua palavra, Senhor. Pai, em todo o tempo, Senhor, nós queremos rogar que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor gere em nosso coração arrependimento sincero, não permita que
nós venhamos a andar na vaidade dos nossos pensamentos, em busca tão somente, Senhor, ocupando a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso tempo apenas com as coisas que são desse mundo, que são passageiras. Mas nos ensina, Senhor, nos ajuda a amar a Tua palavra, Senhor, a buscar ao Senhor em oração, a sermos esse exemplo para os nossos filhos, a amar os nossos familiares, a estar como igreja do Senhor Te buscando, proclamando, Senhor, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz, mostrando a cruz de Cristo, Senhor, para toda a criatura, para a glória do Teu nome, Senhor. Opera isso nesse tempo que se chama hoje, Senhor, e até quanto o Senhor for servido em nos conceder vida para a glória do Teu santo nome, que assim a igreja do Senhor possa viver e que assim possamos experimentar a plenitude no nosso tempo, vivendo o Teu propósito para a honra e glória do Senhor. É assim que nós te oramos, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.